Oi, hoje eu vi pelo Sesc uma live do Toquinho. Me deu uma saudade danada da minha juventude. Claro que todo mundo tem saudade da sua juventude. A maior parte das pessoas, a juventude é a parte mais legal da vida. Mas a minha juventude foi durante o movimento de 64, que a falha de São Paulo trata como ditadura, e muita gente. Eu fiz uma live comprida, rebatendo os assuntos que foram abordados pelos debatedores nas 5 aulas da Folha. Ficou comprido, chato e tal. Então eu resolvi fazer algumas pequenas para contar como é que era a nossa vida, né? Então já falei, eu morava em frente ao QG do 2º Exército. QG do 2º Exército que foi... as obras começaram em 66 e foi inaugurado em 68. Meu tio era coronel, assessor de governador, então eu tinha bastante informações privilegiadas e tal, né? O QG do 2º Exército, vale lembrar, foi aonde a turma da Dilma assassinou o soldado Mário Cosel Filho. Jogaram uma bomba lá enorme e tal, né? Bom, de 60 a 63 eu estava no primário. Depois eu vou fazer a história das escolas, né, dos estudantes e tal. De 64 a 68, a 67, na verdade, eu fiz o ginásio no Colégio Pais Leme, na esquina da Augusta com a Paulista. E de 68 até 72, eu fiz meu curso técnico de Química. Eram 4 anos de curso, 3 anos e meio de escola e 6 meses de estágio. E a gente aprendia muita química, muita química. Hoje esse mesmo curso, os professores eram mestres em química, né? E hoje esse mesmo curso é dado em 1 ano e meio, às vezes até em 1 ano, com professores que são de áreas afins, né? Biólogos, farmacêuticos, profissionais de meio ambiente, que eventualmente tiveram um pouquinho de química. São professores que à noite procuram no Google e de manhã vão dar aula para os alunos, às vezes ensinando coisa errada até, né? Bom, mas o intuito não é esse, depois eu vou falar mais disso. Nós tínhamos, nessa época de colégio, né, de ginásio, na verdade, uma turma chamada TUP. Era o Nando, o Mosquito, o Zé, eu e o Júnior. O Júnior era o bonitão da turma e ele, infelizmente, ele faleceu cedo num desastre de trem chamado Trem dos Estudantes, que ia para Mogi das Cruzes, quando começaram as faculdades em Mogi. Até o pessoal brincava que tinha o Mobral, que era alfabetização em menos de 1 ano, Madureza, que era um negócio que você fazia em 1 ano, que você não tinha feito em 4 ou 8 anos, e então o pessoal chamava os engenheiros lá de engenheiro 3M, Mobral, Madureza e Mogi. Eram faculdades muito ruins. Bom, mas também não vem ao caso. E aí, o que a gente fazia nessa época? Estudava e se divertia. Tínhamos uma turma que andava de bicicleta o dia inteiro. Mais tarde a gente ia para os bailes, ia festinhas. Aí nós ficamos conhecendo a turma do Pacaré, Pacaembu e Sumaré. E todo final de semana, a nossa turma eram só homens, né? Eram 5 homens. E na turma do Pacaré tinha um monte de minas, né? Então todo final de semana a gente ia nas festas lá do Pacaré.
alguém às vezes levava, um pai, um amigo. Às vezes o pai do Júnior emprestava um Cadillac que ele tinha, a gente ia de Cadillac. Mas quando a gente não ia de Cadillac, a gente voltava 2, 3 horas da manhã, não tinha ninguém para ir buscar, não tinha táxi, não tinha ônibus mais essa hora. Então a gente voltava a pé. Subia a Avenida Pacaembu, pegava Dr. Arnaldo, Alameda Santos, descia Pamplona. Normalmente estava aberto a lanchonete Lareiras na Pamplona, então a gente parava, comia hambúrguer, tomava refrigerante e tal, parará. E depois cada um ia para sua casa. E assim eram os nossos dias, né? As nossas festas, assim que a gente vivia, né? E nesse período todo, né, que a gente andava de madrugada pelas ruas e tal, nunca fomos abordados por policiais, por militares do exército, por DOPS, e nem molestados, né, por nenhum bandido, por nenhum pivete, por nenhum sem terra, sem teto, sem qualquer coisa, né? Então era assim, né, que a gente vivia, todo mundo muito feliz, né, sem medo absolutamente. A gente acompanhava pelas revistas, né, principalmente a revista Realidade e os jornais, as histórias, né, que vinham dos terroristas, principalmente no interior, né, no Araguaia. Depois eles vieram para a cidade, né, e cometeram atentados, assaltos, sequestros, assassinatos, né, assaltos a banco. Então a gente tinha notícia, mas ninguém tinha medo, ninguém tinha receio disso aí. Mesmo eu que morava em frente ao QG do 2º Exército, e uma vez, inclusive, nós estávamos, eu e 2 vizinhos sentados na porta, e passou um Opala preto atirando nos guardas que estavam lá de plantão, né? Mas eles ficavam atrás de barricadas e tal. E depois, inclusive, muraram, né? O prédio do 2º Exército era muito bonito, não tinha muro, não tinha nada. Depois eles muraram, depois disso. Mas mesmo assim a gente não tinha medo, a gente saía, andava, e todo mundo era bem feliz, né? Então é isso. Para quem não viveu, né, aquela época, conhecer um pouco, né? E se tiver curiosidade, vai pesquisar, vai olhar. A revista Realidade é toda escaneada, né? E você pode ler lá. É uma revista que apareceu em 66 e por 10 anos, todo mês, eles soltavam uma revista. Era o Fantástico da época, né? Então procura lá, procura nos jornais da época e tal, e vocês vão ver que a vida para 90%, para a grande maioria das pessoas, era maravilhosa. Sem medo e de ser feliz, né?